como eu estava falando, dos 3 equipamentos que eu tenho aqui, né? 3 mesas de som compactas. Tem gente que vai dizer assim, diz que é tantos canais, mas faz só tantos. Gente, desde que eu comecei a trabalhar com isso lá em 1994, tá? Toda mesa de som dizia que era 24 canais, não fazia exatamente 24 canais, era 20 canais, os outros 4 era 2 e 2, era dobrado. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, essa maior que eu tenho aqui, tá? Essa mesa maior que eu tenho aqui, tem ela há bastante tempo já. Ela vai falar ali que é uma 204, 1204, perdão, que 12 faz 12 canais. Tá vendo quantos canais ela faz aqui de verdade? Eu tenho 6 canais independentes para estar mixando. Beleza? Ela tem entrada para tudo isso lá em cima? Tem. Só que eu tenho que comutar a chave para virar para uma coisa e outra. Tá vendo uma diferença dessa aqui para aquela podcast? Como é uma mesa mais antiga, não se tinha a concepção ainda do conector combo. Só XLR para entrar, né? Ou então P10. Hoje em dia, em muitos equipamentos, tu tem esse tipo de conexão, que no mesmo já é XLR P10. Também tem um outro vídeo falando sobre isso nessa aqui, né? Waldman Podcast 4.0. Essa Xenix 1204 aqui da Behringer é uma mesa legal, qualidade, timbre bom, não é mesa fraca não. Eu tenho essa mesa, provavelmente devo estar com ela desde 2004, eu acho. 2000, quando lançaram, dá um Google lá que você vê quando lançaram essa mesa. Eu tenho uma dessa aqui e trabalho, funciona tudo certinho até hoje. Fiz uma troca de fader nela, fader, aqui ó, fader, tá? Sempre que alguém falar em fader é um potenciômetro deslizante, ok? Fader, fiz uma troca de fader nela esses tempos, fácil, tranquilo, um equipamento robusto, legal. Tem mais recursos de equalização aqui do que aquela Waldman. Mas será que eu preciso de todos eles? Depende do uso, cara. Depende para que você vai estar usando esse equipamento. Ainda tenho aqui esta outra Behringer. Viu que essa aqui é pesada para carregar, né? Essa outra Behringer aqui, que ela é mais compacta. Um pouco, pesadinha também. É mais compacta um pouco. Eu já não tenho fader nos canais. Tenho um knob, um potenciômetro de giro aqui. Então, ainda tenho o mesmo recurso XLR P10 para entrada, tá? Nem sempre que você vê isso aqui na mesa de som quer dizer que são entradas, tá? Pode ser que seja um canal de insert aqui, eu já explico ele numa outra mesa analógica maior que eu tenho ali também. Se a gente parar para ler, o equipamento está dizendo tudo que a gente precisa, que a gente às vezes se acostuma com um atalho ou outro e não presta muita atenção. Sempre que estiver dizendo aqui, ó, line in, né, entrada de linha, in, entrada, control room out, out é saída, mine out, out é saída, mine, algumas mesas como eu falei vai estar com master, a maioria está com mine. Essa aqui tem um volume já num potenciômetro deslizante, num fader para volume de saída, né, de mine out aqui no caso, aqui ó, tá? Então todas as 3 que eu estou te mostrando são similares. A principal diferença delas, entre elas, é que essa aqui, além de ter menos recursos, eu consigo ligar um cabo USB dela no computador e eu transfiro o áudio dela para o computador ou rodo o áudio do computador nela sem precisar por mais nada. Só um USB daqui para o computador. Tem mesa compacta dessa que o mesmo cabo de energia já é o cabo que transmite os dados, tá? Tem outras que tem uma segunda portinha USB aqui atrás que é só para os dados. Então tu fica livre que o acesso para pendrive, tu tem a conexão de potência e tu ainda tem uma outra porta que é para os dados, para ligar ela no computador. Ela faz a interface, ela faz essa conversão do analógico para o digital. Essa tem isso embutido nela. Essa não tem e essa não tem. Então o que eu preciso quando eu uso algumas dessas, ou essa, ou outra, ou qualquer outra mesa que não tem esse recurso, eu uso uma placa de captura, uma interface. Essa aqui no caso, essa minha 2 canais, tá vendo que ela já é combo. Posso estar ligando aqui P10 ou XLR. Tem aqui os controles desses canais, aqui é o controle do que volta do áudio para mim, e atrás dela eu tenho as saídas, né, para jogar para minha caixa de som, para onde for. Mas a conexão dela com o computador eu faço por aqui. Então, se eu usar um equipamento 100% analógico e querer gravar no computador, uso uma interface, uma placa de captura dessa. Outro detalhe importante sobre elas, quanto maior o equipamento, vamos dizer, ele vai ficando e mais profissional, ele começa a contar com recursos que são importantes e interessantes. Essa aqui, a saída dela é P10. Waldman, a saída dela também é P10, para ligar nas caixas de som, né? Lembra?
P10, né? Cabine P10. Essa aqui, ela já é, olha aqui a parte de trás dela, coisa linda, já é XLR. Outra coisa, eu já tenho mais saídas de auxiliar. Eu preciso fazer uma correção a respeito desse equipamento aqui, porque no vídeo eu estava mostrando o painel traseiro dele e falando a respeito das conexões, né, das conexões aqui dele. Tem aqui chave de power, phantom power, conexão do AC e tudo mais, saída MAN, LR. E aqui eu citei como saída auxiliar, mas não, vejam bem, está aqui Alt 13.4 e aqui Control Room, né, output do LR. São mais saídas que eu tenho aqui para alimentar outros recursos que eu posso estar fazendo uso, né, mas esse canal, essas saídas não são referentes ao auxiliar da mesa. Quer ver aqui? O que determina o nível do sinal lá são esses dois faders, que seria como se fosse um subgrupo de uma outra mesa maior, alguma coisa assim, que eles controlam o volume do que está indo lá para aquela saída lá atrás, tá? 3 e 4. Vamos dizer que eu estou fazendo aqui um som, aqui está o som do meu PA, aqui está sendo a gravação, estou tirando por lá, aqui eu ajusto o volume dela. Ou então estou enviando o sinal para um outro ambiente, que eu preciso controlar também o volume. Eu uso esse recurso e dá para usar para um monte de coisa. Na verdade, ela faz mais que isso. Vou deixar para um outro vídeo essa situação para estar explicando. O auxiliar dela, o auxiliar 1 e 2 dela, eu tenho aqui em cima. Ó. Você consegue ver ali? Toda vez que tiver send no equipamento, auxiliar send é envio do auxiliar 1 e 2. Então, por essas conexões P10 aqui, que eu faço a saída do meu auxiliar para um PowerPlay, para alimentar fone, para outra caixa de som, enfim. Mesma coisa eu consigo fazer com esse outro aqui, certo? Corrigido isso, segue o vídeo aí. Ah, Sandro, o que isso me ajuda? Vamos lá, vamos dizer que você está fazendo um som aí num lugar que tu precisa... vamos pegar o mais básico. Retorno para música. Você está numa igreja com equipamento desse aqui, tu tem lá o som da igreja e 2 caixinhas de som de retorno. Se eu usar um auxiliar só, tá vendo? Tá escrito aqui FX, mas eu tenho uma saída dele aqui na mesa, ó, FX Send, envio desse canal FX, tá? Eu posso simplesmente ligar aqui uma caixa de som, mandar por aqui a quantidade, eu quero só a voz do cara lá, não quero todo o resto naquela caixinha lá, quero só o violão dele lá, tá? Pro retorno do músico, e uso por ali. Ah, mas vou estar colocando efeito? Não, aqui é uma saída, o efeito ele retornaria para a mesa, e eu simplesmente posso deixar ele em 0, como tá aqui, ó. FX to Mine, os efeitos para o Mine. Não vou estar com efeito desse canal por eu estar usando ele para retorno aqui. Bom, eu faço um vídeo mais específico sobre isso, para não ficar tão grande esse aqui, e a gente trata melhor das especificidades, palavra difícil, né? Mas das características das mesas de som analógico ou digital, tu vai encontrar essas mesmas situações. Mas deu para pegar? Deu para entender? Todas elas são mixer, ou seja, vai misturar vários canais que estão entrando, vai ter um volume de saída, vai ter as portas de saída, portas de entrada, e dependendo daquilo que for a tua necessidade, qualquer uma dessas aqui vai atender tranquilo.